Olhe para o seu vizinho e diga para ele: essa manhã Deus vai abalar as estruturas da sua vida. Amém. Pode sentar. Deus é bom, amém? Feliz mais uma vez de estar aqui, onde eu sempre sou muito bem recebido. E eu posso afirmar igual o João Batista: após mim virá um do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Como o pastor Francisco falou, hoje o Reginaldo ele é o líder do diaconato da nossa igreja. E ele disse: pastor, posso ir com o senhor? Eu falei: amém, glória a Deus. Eu achei até bom que ele viesse, porque o assunto que eu vou falar nessa manhã não é um assunto que nos deixa muito confortável. Eu falei: é bom que o Reginaldo esteja conosco. Qualquer coisa eu peço ajuda ali para o irmão Leandro, não é isso? Vamos sair daqui tranquilo, porque hoje à noite eu prego em Guarulhos, então tem que chegar lá. Mas quando o Felipe fez o convite para mim, de fato eu não podia vir nos dois horários, porque hoje eu tenho um compromisso com a igreja de Guarulhos. E ele falou: pastor, o senhor ministra pela manhã? Eu falei: ok. E eu perguntei para ele o tema. Quando ele mandou o tema, que é sobre submissão e autoridade, por coincidência é uma das aulas que eu mais gosto de ensinar no Rema, porque existe uma distorção sobre isso no corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o povo de Deus ele é destruído, não é por conta do diabo, mas é porque falta conhecimento da verdade. E sabe, querido, nós estamos aqui para aprender aquilo que a Bíblia nos orienta como verdade. A Bíblia diz lá no Salmo 138, versículo 2, que Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Amém. Ou seja, a palavra de Deus, querido, ela é a autoridade final da nossa vida. Eu vou melhorar isso. Ela é a autoridade inicial, do meio e do fim sobre a nossa vida. Amém? E sabe, eu estava sentado ali, eu tenho um esboço sobre aquilo que eu vou ensinar, mas Deus colocou uma nota no meu coração, uma passagem que está totalmente, tem a ver com o tema, mas eu não havia colocado no tema. E eu vou começar exatamente por essa passagem, amém? Eu creio que Deus vai nos guiar por um bom caminho. Amém. Abra comigo lá no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Versículo 7, disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo sob meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado ficará são. Versículo 9, pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados a minhas ordens, digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Presta atenção, queridos, e olha para mim. Quando nós falamos sobre submissão e autoridade, nós temos que entender que isso foi um princípio que Deus estabeleceu. Em princípios que Deus estabeleceu, Ele não negocia. Deus não negocia princípios que Ele mesmo estabeleceu. Deus é um Deus de ordem. Amém? Deus é um Deus de organização. Deus não é um Deus de bagunça e tipo, vamos fazer do jeito que dá. Não, Deus é um Deus de ordem. Amém? E Deus estabeleceu um princípio. E sabe, querido, muitas vezes a nossa vida de fé ela não está funcionando porque nós não estamos cumprindo o princípio de submissão e autoridade que Deus estabeleceu sobre a nossa vida.
Aí você pode falar, pastor, o que tem a ver fé com submissão e autoridade? Tem tudo a ver. A Bíblia diz que um centurião era um homem que ele era guardião, ou ele era responsável por 100 soldados. Ele entendia de submissão e autoridade. E quando ele chega até Jesus, ele chega para Jesus e diz, olha, o meu criado, ele está enfermo. E Jesus diz assim, eu irei curá-lo. Isso é bom ou não é, queridos? Já pensou se você de repente se encontra com Jesus manifesto e você fala para ele, olha, eu estou com uma enfermidade, ele não tem problema, eu vou na sua casa. Querido, eu ia falar, Jesus, vai ter chá, vai ter coca, bolo, pode ir que eu vou te receber. Não é assim? Mas sabe, o centurião, queridos, ele disse, não precisa. Quando ele disse isso, querido, é de tomar um choque. E Jesus ficou impressionado porque o centurião disse para ele, não precisa ir. O centurião, logo em seguida, ele fala sobre o princípio que Deus havia estabelecido. Ele diz o seguinte, ele diz, Senhor, não precisa ir na minha casa. Manda uma palavra e o meu criado será curado, pois eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho autoridade sobre a minha vida, eu digo para um criado meu, vai, e a outro vem, e ele sempre me obedece. E ele estava dizendo o seguinte, eu sei o poder que tem na sua palavra. Jesus olha para ele, e o que Jesus estava querendo dizer é, ele entendeu o princípio de submissão e autoridade. Sabe, querido, quando você entende esse princípio, a sua fé vai ser mais efetiva. Muitas vezes você está dentro do corpo de Cristo, muitas vezes você faz parte do corpo de Cristo, e a sua fé muitas vezes não é operante, porque você não pratica os princípios que Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu um princípio de submissão e autoridade, querido, que nós não podemos deixar de lado. Amém? Queridos, se submeter é bênção para mim e para você. Amém? Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, nós entendemos que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz que Deus viu o caos e não se assustou com o caos. Deus começa a colocar o quê? Ordem no caos. Deus não é Deus de bagunça. Diga comigo, Deus não é Deus de bagunça. Agora olhe para o seu irmão e diga, a sua vida não pode ser uma bagunça. Esse é o primeiro princípio que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu que Ele é um Deus de ordem. Então, quando Deus viu a desordem, Ele começa a organizar as coisas. E Deus, quando Ele organiza as coisas, Ele pega e Ele coloca alguém para tomar conta daquilo que Ele havia organizado. Então Deus pega Adão e coloca Adão no meio de coisas organizadas. Deus não colocou Adão no meio do caos. Deus colocou Adão no meio das coisas organizadas. Deixa eu dizer algo para você. Quando você era do mundo, a sua vida era uma bagunça. Quando a Bíblia diz que você foi transportado do reino das trevas você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, você saiu da bagunça para a ordem. E se você de fato foi transportado, queridos, para o reino que é um reino ordeiro, a sua vida também deve ser uma vida de ordem. Deus não é Deus de bagunça. Pastor, como assim? Simples, querido. Se você foi transportado para onde tudo funciona de maneira organizada, você deve ser também organizado. Porque a Bíblia diz, tal qual Ele é, nós também somos aqui. Ou seja, queridos, por quê? Porque o mundo, ele leva a vida de uma forma, mas nós não estamos no mundo, nós fomos transportados para o reino de Deus. E no reino de Deus, querido, o princípio que rege a minha e a sua vida é um princípio de submissão e autoridade. Nós devemos ser submissos às pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida como autoridade. E a autoridade máxima que Deus estabeleceu, como eu falei, é a palavra de Deus. E aqui vai algo que eu quero deixar bem estruturado para você. Querido, toda ordem que vier contra a palavra de Deus, você não é obrigado a seguir. Amém? Vou dar um exemplo bem prático. Se lá na sua empresa o seu chefe pede para você fazer algo que vai ferir a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, porque emprego, Deus arruma outro para você.
Princípios não se negociam, querido. Princípios se cumprem, se obedecem. Pastor, mas eu vou ficar desempregado. Querido, deixa eu dizer algo para você. Crente não fica desempregado. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Crente não fica desempregado. Você pode estar temporariamente de descanso, mas desempregado não. O problema é que nós achamos ainda que nós estamos inseridos no sistema do mundo, e nós não estamos. Quando você saiu do sistema do mundo, você não vive de acordo com o sistema do mundo, você vive de acordo com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus que diz que Deus vai suprir todas as suas necessidades, segundo as riquezas dele, você não fica desempregado. Sabe, queridos, eu tenho entendido algo da parte de Deus. Todas as vezes que você cumpre a palavra de Deus e um dano vem na sua vida natural por você cumprir a palavra de Deus, fique tranquilo, porque Deus vai compensar esse dano que você teve natural da forma dele. Amém? Então a palavra de Deus, querido, é a nossa base sólida e segura. Nós temos que estar estruturado na palavra de Deus. Se Deus falou, é assim que nós fazemos. Por quê? Porque é um princípio que Deus estabeleceu. O princípio é que nós somos submissos à palavra de Deus, completamente. E nós estamos aprendendo nessa manhã que Deus ele estabeleceu uma forma de organização. Querido, Deus colocou autoridades para que o mundo não fosse uma bagunça. Por que Deus estabeleceu o homem como cabeça da casa? Ah, pastor, eu não gosto, eu sou a tal da feminista. Querida, você tem que se converter. Pastor, não entra nesse assunto, querido, sobre isso eu sou bem resolvido. Eu não ia nem falar isso, mas vou abrir um parênteses. As tal das feministas dizem assim: meus corpos, minha regra. Onde está isso na Bíblia? Me prove na palavra de Deus. O corpo não é seu, você é templo e morada do Espírito Santo, não são a minha regra nem a sua, é a da palavra. Então Deus, ele estabeleceu o homem como cabeça da casa. Pastor, Deus é machista? Não, ele estava estabelecendo uma ordem, porque tudo que não tem ordem vira uma bagunça. Por que você acha que tem um chefe que pega no seu pé? Para que você não faça 3 horas de almoço e leve a vida do jeito que você quer. Por que você acha que tem um pastor na igreja que leva as coisas e você fala assim, misericórdia, o pastor marcou para chegar na igreja 1 hora mais cedo. Sabe para quê, querido? Para que tenha organização. E queridos, deixa eu dizer algo para você, e por isso que eu trouxe um segurança, para sair daqui bem tranquilo. Querido, se você não concorda com algo que é falado na sua igreja, fique de boca fechada e peça para sair, não vá criticar. Eu não gostei daquilo que o pastor fez. Querido, submissão muitas vezes não é você gostar, mas é você se submeter àquilo como uma direção de Deus. Eu sei disso, queridos. E sabe, queridos, deixa eu dizer algo. Se Deus ele estabeleceu esse princípio de submissão, é porque Ele sabe, querido, Deus entende do ser humano melhor do que você. Você pode ter feito PhD em psicologia, você pode ter sido PhD doutorado nas questões humanas, querido, mas quem criou o homem foi Deus, Ele entende mais do que eu e você. E se Deus estabeleceu esse princípio, é para que as coisas funcionassem de maneira organizada. Amém. Eu gosto muito dessa questão de submissão e autoridade, que por sinal é uma das matérias que eu mais gosto de ensinar, porque ela fala muito comigo que estudo, e fala muito mais com quem recebe. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você, se submeter muitas vezes dói. Se submeter muitas vezes não é confortável. Porque você, no domingo, você quer ficar assistindo futebol e ir para a igreja depois do futebol. Aí o seu pastor marca a oração antes do futebol. Aí você diz assim, meu Deus do céu, mas meu time vai jogar, vai ter que ir, queridos. Por quê? Porque o compromisso que você assumiu não é com o seu pastor, mas é com o Senhor. Querido, deixa eu colocar algo para você. Não é o que você faz, mas é para quem você faz. Vou falar de novo. Não é o que você faz, mas é para quem você faz. Quando você entende que você não faz as coisas para o seu pastor, mas para o Senhor, tudo fica leve.
O problema é que nós queremos fazer como o mundo faz. Querido, no mundo tem trapaça, no mundo tem jeitinho, no mundo tem, o chefe não está vendo, eu vou descansar. Mas no reino de Deus não tem isso, querido, porque o chefe que você serve é o Senhor, que vê todas as coisas. Um dia eu estava na igreja e eu agradeço a Deus pelos pastores que Ele levantou na minha vida. Meu primeiro pastor chamava Marconde Ernesto dos Santos. E um dia ele estava ministrando e eu trabalhava secularmente. Eu não gosto dessa palavra secular, porque a palavra secular é a palavra sem Deus. E nada do que nós fazemos, Deus não está. Tudo Deus está envolvido. Amém. E eu trabalhava em uma empresa e eu tinha o hábito de trabalhar bastante. É só eu que fazia isso, você nunca fez. Então fique tranquilo, isso é para mim. Eu trabalhava bastante. Quando meu chefe estava perto, eu dobrava a carga e queria fazer, corria de um lado, queria fazer, para mostrar o serviço para ele. Quando ele não estava, eu ficava lá sentado no meu canto, muitas vezes relaxava 1, 2 horas, e o pessoal falava, cara, tu não vai fazer não? Não, o chefe nem está vendo, fique tranquilo. Só eu fazia isso, você nunca fez. E um dia, esse meu pastor, ele disse assim, olha, se você está fazendo essas coisas, e ele deu quase esse exemplo, ele disse, você está roubando o tempo do seu patrão. Falei, roubando o tempo do patrão. E ele falou assim, Deus não chamou você para roubar nada, Deus chamou você para semear na vida das pessoas. Querido, o mundo age dessa forma, mas nós não somos do mundo. Sabe o que eu fiz? Mudei a chave. Comecei a fazer o dobro quando o chefe não estava vendo. Sabe o que acontece? Promoção chegou. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Quando você aprende esse princípio de submissão e autoridade, e você se submete, fica tranquilo, queridos, porque a promoção que não vem da terra, ela vem do céu, ela vai chegar na sua vida. Lembra que o centurião falou, eu entendo sobre a autoridade, eu tenho homens sobre a minha ordem, e o que eu preciso, Senhor, é de uma palavra sua, porque aquilo que você faz vai acontecer. Querido, muitas vezes as coisas não estão acontecendo, porque nós estamos sendo rebeldes com aquilo que Deus confiou na nossa mão. E não ache que se você é rebelde, Deus vai te abençoar, ou Deus vai dar um jeitinho para que as coisas se manifestem na sua vida. Não vai, querido. Deus trabalha em cima de princípios. E se Deus estabeleceu o princípio da submissão e autoridade, nós temos que ser submissos às autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Romanos capítulo 13, abra lá. Romanos capítulo 13. Diz assim, versículo 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Condenação. Não, pastor, não está falando comigo, está falando com quem então? Romanos, nova aliança, Paulo estabeleceu uma diretriz e ele disse que nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores que Deus colocou sobre a nossa vida. Pastor, fala mais sobre isso, venha para o Rema que você vai aprender bem muito. Eu estou te explanando algo e te dando uma base segura que, se você não é sujeito à palavra de Deus, você não vai ser sujeito a uma autoridade. E se você não é sujeito a uma autoridade, você está em rebelião contra Deus. E deixa eu dizer algo para você, queridos, rebelião nasceu no inferno. Rebelião nasceu no coração de Satanás. E por isso, querido, rebelião não faz parte do nosso contexto. Amém, 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 amém. Aleluia. Amém. Quando você entende essas coisas, querido, é mais fácil você ter uma vida leve. Quer um exemplo? Eu falo muito na aula sobre autoridade transitória. Porque vamos dar um exemplo do seu dia a dia. Quando você acorda, você está lá na sua casa, você que é marido, dentro da sua casa, você é o cabeça como Cristo estabeleceu, a sua esposa está lá, os seus filhos estão lá, e quem, pela ótica da palavra de Deus, é responsável pela sua casa, é você, varão ungido e próspero.
Não, pastor, mas a minha sogra, a sua sogra não é autoridade na sua casa, é você. Eu falei que hoje eu vou ter que sair daqui escoltado. E quando você está dentro da sua casa, quando o seu filho ele faz algo dentro da sua casa, você é o responsável por repreender ele. Amém. Repreensão é de Deus. Amém. Pastor, eu não gosto disso não, está na Bíblia. Se você não repreende seu filho hoje, você vai ter que buscar ele numa delegacia amanhã. Esses dias eu estava com Samuel. Samuel ele tem 2 anos. Eu tenho um de 8 e um de 2. Samuel estava lá, e eu cheguei e eu queria ver o noticiário. Eu coloquei no noticiário, ele ficou bravo, valente. 2 anos. Ficou bravo, valente, pegou o Crocs. Crocs é aquele chinelinho. Não gosto daquele negócio. É, quase uma pantufa. Pastor, mas eu gosto, amém, eu respeito o seu gosto. Respeite o meu também. Ele pegou o Crocs e ameaçou de jogar na TV. Eu olhei para ele, eu disse, Samuel, não faça isso. Se você fizer, você vai ser corrigido. Eu não estava com a santidade ao Senhor é o nome da minha cinta. O nome dela chama-se Santidade ao Senhor. A Bíblia diz que a vara afugenta a loucura da criança. Mas eu estava com o chinelo do lado. Eu peguei o chinelo e eu falei, se você jogar, você vai receber uma correção. Querido, parece que ele fez para desafiar. Pegou, jogou, não acertou. Aí eu falei para ele, vem aqui. Ele olhou assustado, quis correr, mas não tem como fugir não. Como não? Sentei ele no sofá. E eu disse para ele assim, porque você fez isso, você vai ser corrigido. Pastor, 2 anos já entende muita coisa. Pastor, não faz isso no bichinho. Peguei o chinelo, falei, estique a mãozinha, bati na mão dele. Pastor, você quebrou os dedos. Não, querido, disciplinei ele. Ele saiu chorando, chorando. Deu 2 minutos, ele voltou do meu lado, sentou do meu lado. E eu falei, e aí, já parou de chorar? Não caiu nem lágrima? E eu disse para ele, sabe por que eu fiz isso? Porque eu amo você. E se eu não fizer isso, a cobrança que vai vir depois, vai vir sobre a sua vida e sobre a minha vida. E queridos, deixa eu dizer algo para você, você não criou filho para perdição. Amém. Você criou filho para seguir os princípios que Deus estabeleceu. Amém. Eu aprendi esse princípio de submissão à autoridade bem cedo. Minha mãe, mesmo ela não sendo crente, eu tinha muito temor daquilo que ela falava, porque ela falava assim, não faça isso, porque o juízo vai vir sobre a sua vida. E o juízo vindo de uma baiana arretada, queridos, era pesado. Era pesado. Meu pai era o contrário, meu pai olhava para mim, eu já sabia, e eu ficava lá todo retraído. Quem já foi meu aluno sabe disso que eu vou falar. Uma certa vez a minha mãe, ela disse para mim assim, não vá no fliperama. Eu falei, não vá no fliperama, e ela, não vá no fliperama. Se eu encontrar você no fliperama, eu vou dar uma surra em você. E querida, a palavra da minha mãe não fazia curva. Tinha como não. Aí um dia estou eu lá na minha casa, tranquilo, tomando conta dos meus irmãos. Chega um abençoado, ou um endemoniado de um amigo meu. E ele diz para mim o seguinte, ele diz, cara, vamos lá no fliperama. Eu falei, cara, eu não posso porque a minha mãe falou. E ele falou assim, cara, vamos lá. Vai ser bom. Eu não, cara, eu não posso. Minha mãe falou para não ir. Ele disse, cadê a sua mãe? Eu falei, cara, está trabalhando. Ele falou, que hora que ela chega? Eu falei, depois das 5. Ele falou, não, cara, mas está cedo. Ela não vai chegar agora não. Ela não vai ver. Aí ele falou a palavra mágica, vamos que eu pago a sua ficha. Na minha época era ficha, não era cartão não. Aí eu falei, cara, e o que eu faço com meus irmãos? Ele falou, tranca eles aí dentro de casa e vamos lá. Aí eu fui. Estou eu lá no fliperama, jogando.
E naquela época juntava um monte de gente para assistir você jogar Street Fighter. Os mais antigos sabem disso. Os mais novinhos. Os raiz sabem disso. Os Nutella não sabem não. Tô eu lá jogando. Você vai entender o que eu estou dizendo. Tô eu lá jogando, empolgado, ganhando. E o povo vai, joga, bora, bora, bora. Queridos, quando eu estou jogando assim, parece que a minha visão foi atraída para fora do fliperama. Estou assim, quando eu olho, quem está passando na rua? Minha mãe, plena, linda. E ela fez desse jeito, ela estava passando. Quando eu olhei para ela, ela parou, olhou para mim, sorriu. E continuou o caminho. Sério, querido. Você ri porque não era você lá. Quando ela fez isso, o pessoal, cara, tu tá perdendo. Eu falei, cara, eu já perdi. Eles, vai, cara, tu tá perdendo. Eu falei, cara, eu já perdi. Eu larguei tudo. E onde eu morava, eu morei aqui em Pirituba um bom tempo. E onde eu morava, tinha um quarteirão. Eu pensei, bom, eu vou pelo outro quarteirão correndo, vou chegar antes dela e tento aplacar a ira dela antes dela chegar. Queridos, quando eu virei a rua de casa, minha mãe estava bem assim no portão, conversando com a vizinha chamada Dona Nancy. Nunca esqueci o nome daquela mulher. Nunca mais eu esqueci. E ela está assim conversando. Quando eu entrei, eu fui querer fazer a política da boa vizinhança. Cheguei para Dona Nancy e falei, Dona Nancy, tudo bem, linda? Como que a senhora está? Querido, não colou. E eu falei, mãe, tudo bem, deixa eu explicar. A minha mãe só disse algo para mim. Entra lá dentro a gente... Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem. Eu entrei, queridos. Quando eu entrei, o quintal da minha casa tinha um corredor bem amplo assim. Quando eu entrei, eu ouvi o portão fechando. Sabe aqueles filmes de terror? Aonde parece que uma porta fecha. Mesma coisa. Quando eu olhei para trás, minha mãe, ela não vinha andando, ela vinha marchando. Ela parou no meio do quintal, ela pegou um galho de roseira. Sério. Nisso, meus irmãos que estavam dentro de casa fizeram o quê? Correram para o quarto e me trancaram do lado de fora. O troco, né? Minha mãe entrou dentro de casa e ela me perguntou algo. E ela disse, o que foi que eu falei para você? Eu falei, mãe, deixa eu explicar. Ela falou, não, só me responda o que eu falei para você. E querido, nem deu tempo de responder. Ela pegou aquele galho de roseira e foi boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. É que você não estava lá, por isso você está rindo. Aquela surra que eu tomei da minha mãe, me deixou todo marcado, todo. Tanto que no outro dia, eu frequentava o colégio pela manhã, estava muito sol, e todas as crianças indo de bermuda, e lá vai eu de moletom até em cima, aqui, e o pessoal falando, cara, tu não está com frio não? Eu, frio aonde? Um calor desse. E eu sei, queridos, que aquela surra que a minha mãe me deu, passou anos, e eu tinha isso guardado no meu coração, muita mágoa da minha mãe por conta dessa surra. Até que um momento eu fui até onde eu morava, eu saí, eu deixei de morar com os meus pais, fui morar com a minha avó, e quando eu visitei o local, as pessoas chegaram para mim e falavam assim, cara, tu está sabendo quem morreu? Eu falei assim, não estou sabendo quem morreu. E falaram, Mosquito foi o cara das fichas, e falaram, o Mosquito morreu. E eu falei, como o Mosquito morreu? Aí falaram, o Mosquito foi assassinado dentro de um fliperama, com mais de 10 tiros dentro de um fliperama. E sabe, queridos, quando eu ouvi aquilo, eu fui lá na casa da minha mãe, pedi perdão para minha mãe. Amém. E quando eu cheguei para minha mãe, eu disse assim, mãe, deixa eu te falar algo, eu quero te pedir perdão. Ela, perdão do quê? Eu falei, da surra que a senhora me deu. Ela falou, qual delas? E eu falei, aquela surra do fliperama. E ela falou assim, mas por que você está me pedindo perdão? E ela disse para mim algo. Ela disse, eu disse, não, porque Mosquito morreu dentro do fliperama, foi assassinado. E ela disse para mim assim, todas as vezes que eu falava para você não ir, é porque eu sabia do perigo que você estava correndo. E eu não queria que você sofresse aquilo que a mãe dele está sofrendo agora. Por isso eu te dei aquela surra naquele dia.
Sabe, queridos, deixa eu te explicar algo. Todas as vezes que Deus te corrigir, todas as vezes que Deus te exortar, não é porque Ele quer o seu mal, é porque Ele está vendo que lá na frente você pode se arrebentar. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus fala que nós temos que estar debaixo de uma autoridade, não é porque a autoridade ela quer trazer dano para você, a autoridade ela traz proteção para você. E sabe, querido, quando você entende esse princípio da submissão e autoridade, você vai se submeter sorrindo, mesmo que por dentro o diabo fala para você, não faça, querido, faça. Porque a bênção está em se submeter. Querido, deixa eu falar algo, o rebelde não vai prosperar. Quem é rebelde no reino de Deus não prospera, querido. Prospera aquele que é obediente à autoridade que Deus colocou. Quando nós olhamos a palavra de Deus, existe algo muito interessante na palavra de Deus. Jesus, ele disse assim, olha, aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem cargos cada vez maiores. Mas, querido, deixa eu dizer algo para você. Quanto maior é o cargo, mais responsabilidade vem sobre você. E quanto mais responsabilidade tem sobre você, mais submissão você deve ter à palavra de Deus. Agora eu vejo pessoas dentro da igreja que elas falam, eu tenho um chamado para fora, eu quero ir para as nações, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e elas não conseguem nem se submeter ao seu pai e à sua mãe dentro da sua casa, não conseguem nem se submeter ao cobrador do ônibus que fala para elas que não pode sentar no lugar reservado. Agora, como você quer ir para fora se você não sabe se submeter aqui, queridos? Como que você quer conquistar as nações, o bairro, o Brasil, se você não sabe se submeter ao seu líder, que marca um horário e você sempre chega atrasado? E já vou adiantar algo, não estou sabendo da vida de ninguém, graças a Deus, eu estou ensinando aquilo que está na palavra para você. Sabe, querido, isso é o que vai produzir resultado na sua vida. Agora o problema é que nós queremos colher aquilo que nós não plantamos. Durante o nosso dia, quando você acorda lá na sua casa, você acorda, toma café e de repente você vai para o seu trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre autoridade transitória. E você está lá na sua casa. Dentro da sua casa, querido, você é a autoridade que Deus designou lá. Por isso que muitas vezes, querido, dentro da sua casa, você tem que tomar uma postura de sacerdote, uma postura de sacerdotisa dentro do seu lar e levantar em oração e não deixar o diabo fazer o que ele quer fazer dentro da sua casa. Você tem que se levantar com autoridade e falar, diabo, aqui dentro não, quem manda aqui sou eu. Mas muitas vezes as pessoas estão passivas, achando que Deus vai fazer alguma coisa. Querido, aquilo que é obrigação sua, Deus não vai fazer. Não fique esperando Deus corrigir o seu filho, sendo que é você que tem que fazer isso. Amém? Não fique esperando. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é o sacerdote da sua casa, ungido e próspero. E de repente você vê que a sua esposa veste uma roupa que não é adequado para o padrão de conduta que a Bíblia estabeleceu. E você vê ela saindo, querido, se você não cobra nada, querido, você não deveria ser o sacerdote da sua casa. Pastor, você está impondo usos e costumes. Eu não, está aqui, Deus me defenda. E eu não estou falando sobre usos e costumes, querido, eu estou falando sobre vergonha na cara. Graças a Deus que eu trouxe um segurança aqui, tem outro ali também. Aí você está dentro da sua casa. A autoridade que Deus estabeleceu é você dentro da sua casa. Aí você pega o seu carro, você sai da sua casa. Queridos, a partir do momento que você saiu da sua casa, você é uma autoridade, mas você não é toda a autoridade. Vamos supor que você vai abastecer o seu carro e você entra dentro de um posto de combustível e de repente o frentista chega para você e fala, para aqui nessa bomba. Aí você, não, mas eu quero parar na outra. Ele fala, querido, abençoado, para aqui nessa bomba. A autoridade dentro do posto não é sua, é dele. E você também está submisso à autoridade dele. Ah, mas eu sou um diretor importante da empresa. Não, dentro do posto você é mais um que está abastecendo o carro. Ah, mas eu sou crente. Ei, querido, você tem que aprender a respeitar onde você entra. Não é porque você é diretor, porque você é formado, ou porque você é até pastor, que você tem autoridade dentro do posto. Não. Você tem que saber respeitar a autoridade que Deus coloca durante o dia na sua vida. Não, mas eu sou o diretor de uma renomada empresa, eu sou importante na empresa, eu tenho 550 pessoas, mas quando você entra na padaria, o atendente é autoridade sobre a sua vida.
Ai, pastor, eu faço o quê? Se submete. O problema, querido, é que nós queremos carregar tudo aquilo que nós recebemos e nós muitas vezes somos desobedientes. Aí você está lá na fila, aí o rapaz chega e fala assim, gente, ó, nós vamos mudar, não vai ser mais aqui a fila vai ser ali. Aí você, eu não acredito não, misericórdia. Mas por que a fila vai ser ali? Querido, respeite. Amém. Se a Bíblia fala sobre autoridade superior, querido, é que aonde você vai, existe uma autoridade que vai estar lá, que foi constituída, para que aquele local fosse mantido em ordem. Deus colocou autoridades, querido, para que os ambientes tivessem ordem. Já pensou se você chegasse nos lugares que você chega, não tivesse fila, não tivesse pessoas que ordenam? Querido, ia ser uma bagunça, mas Deus é um Deus de ordem, de organização. Já pensou se você chegasse na igreja e perguntasse quem é o responsável? Rapaz, é qualquer um. Eu faço o quê? Rapaz, faz o que você quiser. Que hora que é o culto? Não tem hora não, você pode chegar a hora que você quer. Mas graças a Deus, Deus deu sabedoria aos homens, e Ele deu conhecimento aos pastores, para que ordens e diretrizes fossem estabelecidas, para que a ordem fosse mantida. Amém. Querido, tudo que não tem ordem, nasceu no inferno. Tudo que é bagunçado, nasceu no inferno. Se a sua vida está uma bagunça, querido, deixa eu dizer algo para você, dá para você consertar hoje. Se a sua vida está revirada, querido, dá para você consertá-la hoje. Amém? Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. Não existe bagunça no reino de Deus, querido. E o reino de Deus é onde você e eu, nós estamos inseridos. No reino de Deus tudo funciona. E muitas vezes nós estamos querendo fazer com que o jeitinho brasileiro e o jeitinho mundano entre dentro da nossa vida. Que ele não vai funcionar. Porque vai funcionar aquilo que Deus deixou estabelecido na palavra dele. Por isso que a Bíblia diz que Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Se a palavra de Deus está exaltada acima de todas as coisas, querido, nós seguimos aquilo que Deus falou. Amém. Aleluia. Meus filhos são treinados. Em casa eles fazem algumas coisas que na igreja eu não permito que eles façam. Por exemplo, em casa, eles têm até a liberdade de repente subir no sofá de casa. Tira o sapato, claro. Sobe lá no sofá e fica pulando. Mas você acha que isso eu vou deixar eles fazerem na igreja? Não vou. Meus filhos são proibidos de subir em cima do púlpito e ficar correndo. Pastor, você é muito rigoroso. Não, queridos, não é. Dentro da minha casa eles podem fazer essas coisas, mas na igreja existe uma outra autoridade, existe uma outra diretriz que não se encaixa com aquilo que eu tenho na minha casa. Então eles não podem fazer aquilo que eles quiserem dentro da igreja. E agora eu vou trazer para nós também não podemos fazer aquilo que nós queremos dentro da igreja. Fala, papai. Se Deus colocou uma autoridade, queridos, enquanto você não aprende a respeitar essa autoridade, você nunca será uma autoridade. Se você aprende a se submeter, fica tranquilo. A Bíblia diz que Jesus ele deixou toda a sua glória e se fez como nós. E deixa eu te dizer algo, Jesus respeitava todas as autoridades que Deus colocou sobre a vida dele. Jesus ele chega em um determinado local e de repente os cobradores de impostos estavam cobrando impostos. E Jesus ele entra e abordam logo Pedro. Pedro era aquele discípulo que eu gosto bastante, bem impulsivo, gostava de cortar algumas orelhas. Pedro gostava, mas Pedro, ele tinha algo, Deus falava e ele obedecia à risca. É claro que aqui não tem ninguém como Pedro, você é sempre como, bem tranquilo. Mas o que acontece? E quando Jesus ele desembarca na beira da praia, os cobradores de impostos estavam cobrando impostos. E chegam para Pedro e diz, Pedro, o seu mestre não paga imposto. Pedro, conhecendo Jesus e o caráter de Jesus, Pedro responde por Jesus. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Quando você conhece a integridade ou o caráter de uma pessoa, quando alguém chega para você e fala assim, rapaz, fulano não pagou não. Você conhecendo a integridade da pessoa fala, rapaz, é difícil que ele não tenha pagado. Eu conheço ele e ele sempre paga as coisas em ordem. Não é assim? Sabe, querido, que as pessoas tenham sempre esse bom testemunho meu e seu. Pedro responde por Jesus. Quando Pedro responde por Jesus, Pedro entra e Jesus faz uma pergunta para Pedro.
e diz assim: Pedro, o que é lícito cobrar? Imposto dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro diz: dos estrangeiros. E Jesus fala: automaticamente os filhos estão isentos. Jesus ele estava explicando aquilo que aconteceu lá no livro de Samuel, quando Davi vai enfrentar Golias. Davi ele pergunta o que ele receberia de recompensa em troca de derrubar o gigante. E uma das coisas que o rei coloca, ele diz assim que ele e toda a sua família seriam isentos de imposto. E em Mateus capítulo 1, versículo 1, começa lá: Jesus, filho de Davi. Então, por conta daquilo que Davi fez, Jesus ele era isento de pagar imposto lá naquela época. Mas Jesus ele diz para Pedro o seguinte, ele diz: Pedro, para que eles não se escandalizem. Presta atenção, queridos. Jesus não queria escandalizar uma autoridade. Ele diz para que eles não se escandalizem, Pedro, vamos produzir um milagre. Pedro diz assim: como assim? Jesus diz: pega o anzol, vai para o mar e joga o anzol. Você vai pescar um peixe. Pedro deve ter pensado assim: pescar um peixe, mas peixe não paga imposto. Aí Jesus: calma, agora que vem o milagre. Você vai abrir o peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda, você paga o seu imposto e o meu. Jesus ele sempre andava de maneira correta, querido. Ele nunca queria que uma autoridade fosse maltratada, ou ele não queria ferir o princípio da autoridade, porque ele conhecia bem como funcionava. Sabe, querido, nós temos que entender que a nossa vida aqui nessa terra, a nossa vida de crente nessa terra, nós temos que aprender a estar submisso às autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Ah, pastor, eu não gosto do marido que eu tenho, quem escolheu ele foi você. Deixa eu te falar algo bem sério para você. Você sabia que as autoridades, quem escolhe é você? Quem foi que escolheu o seu pastor? Foi eu ou você? É você que escolheu o seu pastor. Quem foi que escolheu o seu chefe? É você. Então não reclame daquilo que você escolhe. Ah, pastor, mas eu não gosto do meu chefe. É simples. Estou saindo, estou abrindo uma empresa, que eu vou ser o chefe. Agora não reclame, porque nós não temos o direito de ficar reclamando de uma autoridade da qual nós colocamos sobre a nossa vida. A única pessoa que você não escolheu como autoridade foi seu pai e sua mãe. A Bíblia diz que quando você honra eles, os seus dias na terra se prolongam. Mas de resto, querido, somos nós que escolhemos as autoridades. Quem escolheu o namorado que você tem, que te proíbe de tudo? Foi você, então não reclame dele. Então não reclame, querido, das suas escolhas. Mas já que escolheu, cumpra a palavra de Deus, que a bênção de Deus vem sobre o princípio que Deus estabeleceu. Muitas vezes a nossa vida não vai para frente e nós queremos vir para uma campanha de libertação. O pastor faz uma campanha de libertação aí para quê? Porque minha vida está amarrada. Não, querido, você não está cumprindo princípios. Amém. Então, queridos, é simples o processo de submissão e autoridade. E o que eu estou falando para você, queridos, é uma pincelada de 8 aulas. É só uma pincelada de 8 aulas. Mas sabe, queridos, agarre esse princípio que eu te falei. Esteja sujeito à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, que você vai ver como a sua fé ela vai ser mais operosa. A rebeldia, a rebelião, queridos, ela nasceu no inferno. E deixa eu colocar um parênteses aqui. Isso eu trato em uma aula só, mas eu vou tentar em 5 minutos. O reino das trevas, ele também é organizado. Ele também existe uma hierarquia. Jesus, uma certa vez, os religiosos chegaram para Jesus e disseram: olha, você expulsa demônios pelo nome de Beelzebu. Jesus diz assim: olha, se eu expulso demônios pelo nome de Beelzebu, o reino dele está dividido. E um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Jesus estava dizendo o seguinte: o diabo ele trabalha de maneira organizada para tentar trazer o caos na minha e na sua vida. Mas o Espírito de Deus também trabalha, queridos, para tentar organizar toda a bagunça que está na nossa vida. E muitas vezes, querido, para organizar essa bagunça toda, Deus vai levantar homens e mulheres como autoridade para você, olhar para você e falar: está na hora de mudar.
Eu sei, queridos, que o que eu estou falando muitas vezes não é confortável. E muitas vezes quando Deus ele quer falar algo, e muitas vezes ele terceiriza o serviço. Amém. Mas sabe, queridos, existe uma grande bênção quando você decide se submeter aos princípios que a palavra de Deus traz. Existe uma bênção quando você decide se submeter à visão que Deus coloca no coração de uma autoridade. Se você aspira ao ministério, e aqui vai um recado para aqueles que são ministros, se você aspira ao ministério, não tem como você prosperar no seu ministério, se você não sabe se submeter ao líder que Deus colocou diante de você. Se você aspira a ir para fora, se você aspira a ter uma vida vitoriosa em Deus, muitas vezes você vai ter que se submeter às coisas que o seu líder fala para você. E eu vou fechar com isso. Quando o pastor Amauri assumiu a igreja de Guarulhos, eu estava... Eu vou usar essa expressão, em uma pegada muito violenta. Eu estava ensinando 12 aulas no Rema, são 12 aulas por ano. Eu estava ensinando cerca de 13, que eu ensinava 12 mais a de reposição. E para quem é ministro, você sabe que isso é bom, que você está sempre ativo, ministrando em igrejas e tudo mais. No ano de 2016, queridos, eu cheguei a ministrar mais de 400 vezes no ano, dá mais de uma por dia. Quando o pastor Amauri assumiu a igreja, ele chegou para mim e ele disse assim: pastor, é o seguinte, eu vou precisar tirar um pouco das suas aulas. Eu falei, sério? Ele falou, eu vou precisar tirar um pouco das suas aulas, diminuir um pouco da sua carga, para que você fique mais presente na igreja, para que você fique mais dentro do contexto da igreja. E naturalmente eu falei assim, ixi, agora pronto. Ele vai diminuir as aulas, consequentemente os meus rendimentos, quem é ministro itinerante sabe disso, vão diminuir, só que dentro de mim, eu falei assim, eu vou me submeter ao meu líder. Porque ele está vendo coisas que eu não estou. Amém, amém, amém. Falei, amém, pastor, eu estou com aquilo que o Senhor decidir, está decidido. Eu estou aqui para servir. Aleluia. Quando você aprende o que é servir, querido, você serve com alegria. No ano seguinte, quando saiu o calendário, eu olhei, eu falei, oh, aleluia. Quase metade das aulas, eu, oh, glória. Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Eu, pastor Amauri, te amo. Lindo. Mas sabe o que acontece, queridos? Não tem como você se submeter e você não colher da parte de Deus. A submissão traz colheita sobrenatural. Vou falar de novo, submissão traz colheita sobrenatural. Me submeti, cumpri o calendário. E sabe, queridos, eu cheguei no final do ano. E eu fui olhar, assim, você quando é ministro, eu falei assim, rapaz, parece que esse ano eu fiz menos, eu trabalhei menos e colhi mais. Porque, querido, não tem como você se submeter e você não receber mais do que aquilo que Deus tem para você. Tanto que recentemente eu estava conversando com ele, eu falei, pastor, minhas aulas diminuíram quase pela metade, mas não faltou nada, muito pelo contrário, sobrou. Aleluia. Porque uma direção dada por um líder, em linha com a palavra de Deus, faz com que você prospere. Amém. E muitas vezes o seu líder, ele diz não para você aqui, para lá na frente você ter muitos sims. Amém. Então se hoje o seu pastor ele está dizendo alguns nãos para você, ei, receba aquilo com alegria, compre um presente, entregue para ele e fique com alegria diante dele. Pastor, você é doido? Não, não sou doido, querido, eu entendo de princípio. Se Deus estabeleceu esse princípio, não ache que o seu pastor está dizendo não para podar você, muito pelo contrário, ele está podando para crescer maior. Amém, queridos? Então Deus ele quer que nós cresçamos, mas nós temos que crescer, queridos, com as nossas raízes firmes, com as nossas raízes nos princípios que Deus estabeleceu. As pessoas querem crescer sem princípio, querido, é só fachada quando você cresce sem princípio. Lá na frente vai cair. Se você cresce um crente rebelde, querido, você vai dar trabalho. Se você cresce um crente
rebelde, um crente insubmisso, querido, agora você pode até não ver, mas lá na frente vai trazer dano para você. Então, querido, se submeta, receba a correção que Deus tem para você, cresça no Senhor e cumpra a carreira que Deus tem para você. Amém? Eu amo vocês, espero vocês no Rema de 2020.